o Pai, o fogo consumidor, o Filho, sua luz. O Espírito, nós começamos a entender que é o calor, né? Que é esse vento de Deus, que ali começou a se mover sobre as águas. Então, nós vemos que esse vento de Deus, né? Que é a representação física para o Espírito Santo, começa a se mover sobre as águas. Se o calor bate na água, ele gera o quê? Ele gera vapor. Então, começa a evaporar, né? A água ali que é visível começa a ficar quase invisível, fazer uma fumacinha e sumir na atmosfera. Então, a atmosfera começa sendo composta ali, né? Por vapor de água, por oxigênio, e tudo começa a acontecer. A atmosfera começa a ser populada de vários gases, certo? Isso a gente sabe na ciência. Isso daí é óbvio. Então, se Deus cria os céus e a terra, o produto natural de tudo isso aí são os gases, né? Obviamente. Então tem os elementos ali do ar, que é então a representação máxima aí na criação física do Espírito de Deus. E o termo, né, hebraico para ar é o mesmo para espírito, que é ruach, né? Não existe sol que um dia foi frio ou um dia não tinha luz. Não existe, né? Então os três nunca existiram em algum momento um sem o outro. A luz, o calor e o próprio fogo sempre existiram juntos, né? Em simultâneo. E lembrando, gente, é uma parábola. O sol não é Deus, tá? Pelo amor de Deus. É uma representação aqui, como Jesus usava de parábolas, nós estamos usando aqui para que o entendimento humano consiga chegar o mais próximo possível de uma explicação do que é. A base bíblica para dizer que Deus é fogo e Jesus é luz, Jesus eu já disse, mas a base para Deus Pai ser fogo, né, tá escrito lá em Deuteronômio 4:24, para não ficar só nas minhas afirmações aqui que não são minhas, né? Eu preciso provar biblicamente, porque é preciso ter humildade, né? A gente tem o texto bíblico aqui para quem chega desavisado, não achar que a gente está tirando da nossa cabeça tudo isso. O seu Deus é Deus zeloso, é fogo consumidor. Também lá em Isaías 30:27 diz assim: e sua língua é fogo consumidor, né? Então, olha só, da língua sai a fala, do fogo sai a luz. Então, a sua língua é fogo consumidor. Então, a língua de Deus é o fogo consumidor. Mas da sua língua sai a palavra, que vem para nos consolar também. Ela vem para nos corrigir como fogo, para condenar aquele que é rebelde, né? Porque não aceita a correção. Mas ela vem também como consolo, ou seja, como luz que nos alcança, né? E nos ilumina, e nos faz entender as coisas e ilumina o nosso caminho. Olha que incrível essa revelação, gente. Ou seja, os três são Deus, né? A propriedade divina dos três, ok? E são o mesmo Deus, porque do fogo sai a luz, ele é o fogo, ele é a luz e ele é o calor. Então, e o fogo é uma coisa só que dessa uma coisa só sai três, né? Três propriedades, ok? Então, é a mesma coisa com o sol, né? Você vê a revelação de Deus Pai. Muitas pessoas falam essa inverdade, né? Que parece que no Velho Testamento Deus era mais rigoroso, mais pela justiça do que pela misericórdia. E aí tem até essa palavra, né? Pai, se é Deus Pai, então Pai tem essa figura, né, de autoridade mais firme. Olha só, a gente já usou o sol como analogia para Deus e agora a molécula de água. E olha que muito louco as duas coisas juntas, né? O sol é fogo puro, mas ele é composto 77% de hidrogênio. E a gente sabe que o número 7 é uma das representações da perfeição de Deus, ok? Sobre isso nós vamos discorrer muito na Bíblia inteira, né? Só um básico aqui, 7 dias na semana, 7 cores no arco-íris, 7 notas musicais, praticamente a criação inteira, a perfeição dessa criação, né, o ajuste fino dela, está aí girando em 7, ok? Então, se ele sempre, olha só a palavra, sempre foi dotado de palavra, então
como dizer que a palavra é uma criação de Deus e não um só com Deus? Deus Pai e sua palavra são um. E eles são um por toda a eternidade passada e a eternidade futura. Deus Pai e sua palavra são um. Não tem como um ser perfeito falar algo e fazer outro. Ele é perfeito, não há sombra de dúvidas, de variação em Deus Pai. Então, tudo que sai de Deus Pai concorda com a mente, o coração de Deus Pai. Então, se não há discordância, não tem como ser duas pessoas, uma que não é Deus e outra que é Deus. Não dá para se jogar no sol de qualquer jeito, por isso que a gente começou já com essa palavra. O amor a Deus tem um caminho, e o caminho é Jesus. Então, como é que você acessa Deus Pai se você vai se machucar se você cair lá de qualquer jeito? Né? Ele é sol, ele é fogo consumidor. Ele trouxe o acesso ao seu atributo mais brando, que é Jesus. Né? Então, Jesus é o nosso acesso ao Pai, essa luz que ilumina. Era tudo escuro, era tudo noite, era tudo trevas. E aí o sol, ele está longe, porém a luz está aqui. A gente tem acesso e ela nos beneficia. Mas da mesma forma, né? Se você olhar para a luz do sol, você se machuca também. Você não pode olhar com olhos nus para a luz do sol. Por que eu estou dando tanta ênfase em quem é Deus? Porque esse é o primeiro objetivo. Conhecê-lo e prosseguir a conhecer. É entender quem é Pai, Filho e Espírito. Quem é Deus. Ele é um. Nunca permita alguém dizer que você é um idólatra que crê em 3 deuses. Não. Nós cremos em um Deus com 3 manifestações por amor a nós. Por amor a nós, ele é 3 manifestações. O que é amar a Deus? O amor, todos os termos bíblicos, seja fé, alegria, paz, prosperidade, tudo que você imaginar que está escrito na Bíblia, inclusive, por exemplo, casamento, né? Não tem o mesmo conceito que a gente tem hoje no português, o que a gente desenvolveu hoje na sociedade brasileira, que a gente tem acumulado aí ao longo das eras. Na Bíblia, esses termos foram cunhados pela Bíblia, pela palavra. Né? O entendimento do que é amor começou por causa da Bíblia. Não haveria nem essa palavra, talvez seria uma outra palavra se a Bíblia não fosse escrita, não tivesse sido escrita. Então, o amor bíblico, ele precisa ser entendido. Senão a gente vai querer amar do nosso jeito humano e falho. A gente fica falando assim, o mundo espiritual, o mundo material. Não existe isso, gente. É uma coisa só. É didaticamente explicado assim para que a gente entenda, porque a nossa mentalidade é meio que cartesiana. Né? Então, a gente precisa de separação de coisas, né, para ficar mais fácil de digerir, tá? É importante essa separação, porém a gente tem que entender que é uma coisa só. Assim como Deus, Pai, Filho e Espírito são um, nós somos um, alma, corpo e espírito. Né? A água é uma só, sólido, gasoso e líquido. Tem 3 formas, mas é uma só, é água. Bem? Então não tem separação. Então as leis espirituais e físicas foram criadas. Então Deus fala isso no princípio, Deus criou os céus e a terra, significa isso. Da mesma forma, ele colocou na criação do ser humano, homem e mulher. Homem, primeiro, representando os céus, ou seja, a cabeça. E terra, em segundo, representando o corpo da criação, né? Que é a mulher, ok? Então, céus, o que nós estamos esperando no final dos tempos? Que céus e terra se tornem um. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Que céus e terra se tornem um. Que não haja mais essa divisão. Que a gente possa ver Ele face a face. Glória a Deus por isso. Aleluia. Por isso não tem disputa entre homem e mulher. Não existe isso no reino dos céus. É uma coisa incrível. A união desses dois, biblicamente falando, quando um entende o seu próprio papel e se coloca nesse plano maravilhoso que o Senhor criou
e não mais fica com essas picuinhas, esses debates. Céus e terra se tornam um hoje, não só lá no Apocalipse. Amém? Então, no primeiro versículo, a gente já tem uma verdade incrível. Aleluia! Nós temos o nível de amor entre irmãos, entre amigos. Nós temos o nível de amor entre pais e filhos, né? Mães e filhos, filhos e pais. E nós temos o nível mais sublime do amor, o maior nível aqui na Terra, né? Ele deixou esse nível de amor, que é o amor entre homem e mulher. Então ele deixou essa imagem do amor entre homem e mulher que se casam e se tornam uma só carne, para nós entendermos qual é o nível que ele espera que cheguemos quando estivermos lá, ok? O amor ao Senhor sobre todas as coisas está sendo forjado em nós.